Então, galera, vamos embora, tá? Vamos começar a falar aí do Campeonato Baiano, né? E falar mais especificamente do Bavi de número 500. A gente está falando de uma rivalidade gigantesca, né? E de uma partida que certamente, como nossos amigos já destacaram, esteve longe de fazer jus à dimensão aí desse clássico. Mas vou começar com você, meu caro Cardoso, para que você traga aí, tá, a sua leitura inicial do que foi esse 0-0 insosso, sem dendê, sem tempero nenhum, sem pimenta, e que deixou esse Bavi de número 500 aquém das expectativas. É isso, Celso. Um abração, viu? Que bom estar aqui de novo com vocês, matando essa saudade Bom demais. oficialmente. Pena que a gente, para quem gosta de muito futebol, né? De futebol bem jogado, de lances bacanas, hoje foi uma tarde meio xoxa, né? Aqui xoxo e aí triste. Mas falando do Bavi, eu acho que houve sim uma frustração muito grande, assim, em relação à expectativa que se tinha, porque um clássico que começou com dois times na Série A, dois times investindo, dois times com reforços, né? E quando eu falo Série A, é porque terminaram a temporada com as torcidas felizes, né? A torcida do Vitória com a reação na Série A, vaga na Sul-Americana, com aquele gostinho de que, poxa, poderia ter mais campeonato brasileiro, porque tava bom, né? Foi uma pena para a torcida do Vitória ter acabado. E o Bahia que conseguiu a vaga na Libertadores depois de 35 anos, mesmo jogando mal. Aí a torcida do Bahia estava assim, não, pela logo, mas acabou com a vaga na Libertadores. E isso fez com que esse ano de 2025 começasse cercado de expectativas. Os movimentos de mercado foram ok, assim, dá para valorizar aqui, um nem se empolgar tanto com o outro, mas a sensação de que os dois times cresceram de força no elenco, essa sensação, eu acredito, o Vila pode confirmar depois, de que ela existe nos dois lados, existe tanto com o Bahia quanto com o Vitória. E tudo isso para dizer que é o seguinte, a expectativa aumentou, a expectativa de bons jogos, de times mais fortes, e a gente vem para um clássico que ano passado foi muito pegado, teve muitos jogos assim emocionantes, teve um título do Vitória que não era esperado no Campeonato Baiano em cima do Bahia, e tudo isso Sim. volta, né? Todos esses ingredientes vão para campo assim. Foram 46 mil pessoas pagantes, né? Pagantes na Fonte Nova, e a renda de 2 milhões de reais quebrados. Eu posso até buscar aqui exatamente o número, mas não tenho certeza, talvez o Xará consiga desenrolar isso, mas sem dúvida no Campeonato Baiano a maior renda da história. Mais de Tem 2 ideia, milhões de maestro? reais. Mais de 2 Então, milhões de reais aí? Essa renda aí do Bavi? foi mais de 2 milhões de reais. Eu posso trazer já já para vocês aqui o número exato, mas é algo que chamou a atenção, sabe? 2 milhões 53.808 reais. Então, algo que impactou e que mostrou o quanto a expectativa estava alta para esse jogo. E quando a bola rolou, o que a gente viu, infelizmente, foi uma reversão de expectativa. Os, a gente viu um choque muito claro de propostas, né? O Bahia tinha uma proposta de jogar com a bola mesmo, e a escalação de Rogério confirmou isso. Rogério resgatou, aspas, o Bahia Prime, né? Do time titular do Bahia hoje. Só quem não estava no 2024 foi o Ramos Mingo, o quarto zagueiro, que foi bem hoje. Todos os outros jogadores estavam no time de 2024 e eram titulares do time de 2024 em algum momento, né? Então, isso talvez tenha sido uma aposta do Rogério para ter a bola, né? Para não ceder ao Uhum. Vitória a oportunidade de contra-ataque, de tomar a bola nas costas, sair atrás no placar, já que existe para Rogério também um passado, né? Que aspas o condena, que cobra um preço aí a ele e poderia cobrar de novo. Então, eu acho que foi inclusive um Bahia que quis ter a bola, que dominou o jogo, mas que também usou a posse de bola para não sofrer, para não correr riscos de tomar um gol, sair atrás e ver o clássico perder o controle. Então, o Bahia controlou a bola desde o início, teve mais posse. Antes dos 30 do primeiro tempo, em determinado momento, tinha mais de 80% de posse de bola o Bahia. Isso, de E o certa Vitória forma, é um aspecto positivo, né? Não tem como a gente sim. ignorar, né?
É uma coisa para se valorizar, sabe? Da performance do Bahia. Eu até falei no comentário pós-jogo que foi uma coisa assim, duas performances que acabaram sendo meia bomba, porque tiveram coisas boas e coisas ruins. A do Bahia teve esse controle que foi proposto, ele aconteceu. O Bahia controlou o jogo. O Bahia teve mais a bola, o Bahia esteve mais perto da meta do Lucas Arcanjo do que o Vitória da meta do Danilo Fernandes. E essa tônica ela aconteceu em maior e menor intensidade durante todo o jogo. Foi uma tônica do jogo. O Bahia conseguiu isso. Mas o Bahia esbarrou em um problema que marcou a reta final do time na temporada passada, que foi a dificuldade de no último terço ali, se atacar o funil de finalização, você criar oportunidade, você ter uma condição de finalizar, né, e fazer o gol. O Bahia, com todas esse domínio da posse, todo esse controle, a gente vai lembrar ali de 4 oportunidades do Bahia, né? Uma Uhum. do Ademir, É que muito recuperou a pouco, bola né? Para quem tem uma posse desse tamanho, né? É isso. Uma do Lúcio e a do Lucas Arcanjo foi muito bem, né? As que o Bahia teve e finalizou no gol, o Arcanjo defendeu. E a do Lúcio Rodrigues, por exemplo, no primeiro tempo, o Lúcio chutou de dentro da área, a bola ainda desviou forte e o Arcanjo conseguiu defender. E no final do jogo, lá por volta dos 35, o Eric Puga teve a bola do jogo, né? O Lúcio Rodrigues conseguiu. O Lúcio Rodrigues tem uma dificuldade assim, de relacionamento com a bola, o refino, né? Ele consegue finalizar bem, é um cara até inteligente, mas o refino nem sempre aparece. Mas ele conseguiu fazer uma jogada refinada, deixou o Eric Puga na cara do gol. E o Eric Puga tomou uma decisão muito ruim. Ele tentou driblar o Arcanjo pelo chão. O Arcanjo é um goleiro muito rápido. E acabou perdendo a oportunidade. Talvez finalizasse logo com a perna esquerda lá de fora do pé, no canto esquerdo de Lucas Arcanjo, ele fizesse 1-0 para o Bahia. Faltou E ali, viu? depois, Se fosse Tassiano ali, Cássio, se fosse Tassiano ali, não ia ter drible, era finalização na hora. cavadinha, seria a Ele, pegada ele, cavadinha. ele- pois é. E ainda teve um lance no finalzinho do jogo, uma falta boba até cometida pelo Ronald, do Vitória, que o Bahia jogou na área e o Carlos Eduardo tirou em cima da linha, mas a bola ainda bateu no Arcanjo, quase vai para dentro do gol. Mas você entende que assim, eu destacar esses lances como os mais agudos, talvez alguém no comentário lembre de um outro, mas pô, eu acompanhei o jogo com muita atenção. É pouco, né, para o volume de controle do jogo que o Bahia impôs ao Vitória. E o que acabou servindo para que esse controle ele pudesse ser também valorizado é que o Vitória teve muitas poucas chances. Talvez o Vila traga um viés do Vitória aí, essa questão da produção ofensiva do Vitória, mas o que eu enxerguei foi um Vitória que conseguiu repetir no seu formato de marcação, seu sistema defensivo, a eficiência que a gente viu até nos jogos do Condé ano passado, mas o Thiago Carpini ficou ainda melhor na Série A, mas um Vitória que, mesmo com jogadores de velocidade, jogadores como Elton Rato, Mosquito, o Wanderson, o Janderson, desculpe, o Fabre, um Vitória que só conseguiu chegar em erros individuais do Bahia. Um deles, o Fábio teve a bola do jogo, uns 18 no primeiro tempo. Primeiro lance que o Vitória chegou na partida. O Canu errou, o Canu estava muito nervoso. Especial no primeiro tempo, errou, perdeu a bola para o Fábio. O Fábio entrou na área, ele finalizou mal para fora, mas foi uma chance clara. Ele tinha um ângulo muito bom a finalizar, e tinha ângulo para dar passe também. Se não me engano, era o Janderson que estava chegando. Mas foi pouco, o Vitória produziu muito pouco. E isso deu ali aquela sensação de um Bavi também que ficou aquém, porque por mais que o Bahia tivesse a posse, o Bahia não criou no volume que se esperava, apesar de chegar muito pela direita, Ademir, Gilberto, explorando ali o Hugo, o Vitória não teve o Lucas Esteves. Criou pouco e o Vitória não teve aquelas respostas que são características do Vitória, são saídas rápidas, que são conexões que fazem o time rapidamente chegar do campo de defesa, do campo de ataque e criar problema. E que fez isso com o Bahia na temporada passada. Isso não aconteceu, o Vitória não ameaçou, foi um time que ficou muito preso atrás, e isso tem mérito do Bahia, tem demérito do Vitória, mas o fato é que o jogo ficou sem muitos lances de emoção. E para completar o serviço, a arbitragem foi um caos. A arbitragem exibiu uma série de problemas, desde não marcar uma reversão. Veja, auxiliar marca a reversão, o árbitro manda o lance voltar. O auxiliar marca uma falta, o árbitro diz que foi tiro de meta, na frente do auxiliar. O árbitro viu o jogador do Bahia parar a bola e de repente disse que cobrou com a bola rolando. Isso está gerando aí uma repercussão, porque na sequência desse lance, o Ademir saiu na cara do gol. Então, cartão amarelo, ó, critério de aplicação bizarro, inclusive para os dois lados. Porque o Janderson poderia tomar o segundo amarelo e ser expulso,
O Canu deu uma no tornozelo do Mateuzinho, o cara para tomar amarelo não deu. Então, assim, e sabe qual é o problema disso? É que não é novidade. Quando a jornada esportiva lá da rádio, da sociedade, começou, que me perguntaram, e aí, Cássio, o Bruno Pereira Vasconcelos, o que eu disse foi, eu não quero acreditar que a arbitragem vai ser boa, eu quero rezar para a arbitragem vai ser boa, porque eu não tenho nenhuma convicção. Eu conheço o trabalho do Bruno Pereira Vasconcelos, é ruim. É ruim, não é novidade. E você imagina sem VAR. Você imagina sem comunicação, que depois na entrevista do Rogério Ceni disse que os árbitros estavam sem comunicação. O cara estragou o jogo. O que podia ter de positivo ali na condução do jogo para fazer com que a partida tivesse coisas positivas, vendo com poucos lances de emoção, o árbitro fez questão de estragar, porque o árbitro irritou as duas equipes. Ninguém também estava disposto a ajudar, né? Nem Bahia nem Vitória queriam contribuir com o trabalho do árbitro. Teve muita confusão, muito bafafá o tempo todo. Mas no duro, um árbitro qualificado bota isso em ordem rapidinho. E não foi o caso do Bruno Pereira Vasconcelos. Ele contribuiu para o Casco ser ruim. No frigir dos ovos é ruim. É porque quando você pega a viés de torcedor de um lado, do outro, os lances de emoção, as questões que envolvem a rivalidade, isso dá uma floreada. Mas quando você pega o evento em si, o jogo em si, como um espetáculo de futebol, foi um jogo pobre. Foi um jogo de pouca dinâmica. Foi um jogo de poucas oportunidades de gol. E isso ainda teve a reboque um árbitro que tomou decisões esdrúxulas, estapafúrdias no campo. E repito, para o sangue esquentar, não é novidade. Isso não é algo que acontece. Foi uma surpresa. Oh, meu Deus, que surpresa, o cara apitou mal. Não, ele tem esse histórico. Mas a federação escalou de novo para o Bavi. Ou seja, é um Bavi de Série A, com milhões investidos, com renda de 2 milhões, com jogadores ganhando 3 dígitos a granel em campo, e a arbitragem é semi-amadora. Porque essa performance, ela não foi profissional. Mas não é novidade. Uma transmissão, só para falar, com a transmissão foi muito boa também, porque a TV investiu muito nos movimentos, com muita coisa, assim, com pré-jogo de 1 hora, ou seja, tem todo o entorno do futebol baiano. Os times, a transmissão, tem investido muito no Campeonato Baiano, mas a qualidade que a federação tem que dar ao campeonato é uma lástima, né? Começa pela arbitragem, inclusive. Pois é. Perfeito. E a gente teve tudo isso. Transmissão muito boa, gramado bom, estádio cheio, torcida única. Um evento importante, né? Um clássico 500, Celso, número redondo. Pois não, mestre? Já que o Xará trouxe de novo a questão da renda, só confirmando, tá? Foi a maior da história do Bavi, sim. Checando aqui. A maior, veja só, tinha sido na reabertura da Fonte Nova, aquele Bahia 1, Vitória 5, 2013, R$1.954.900, e dessa vez a renda pública foi 10 mil pessoas a mais, ali foram 37 mil, agora foram 47 mil, e a renda foi de R$2.053.000, assim. Na história do Nordeste, essa renda fica em, deixa eu ver aqui, 12º lugar. Foi um jogo de primeira fase. No Campeonato Estadual, né? 6ª rodada do Campeonato Estadual. Exatamente, um jogo de primeira fase do Campeonato Baiano. É exatamente isso. Que o melhor ficou no pré, ficou ali na ambientação do estádio, mesmo que, repito, lamento a ausência de torcida única, né? Estamos chegando aí no 7º ano de torcida única nos clássicos Bavi. E o pior que a gente percebe que aconteceu hoje em Recife, é impossível não fazer uma relação e imaginar que quem defende a torcida única tem bons argumentos para isso, mas a gente que entende o futebol de maneira como ele deveria ser, sabe que essa questão da torcida única tende a aumentar a relação de animosidade, tende a aumentar as diferenças, a sensação de quem está com a camisa diferente é um inimigo, sabe? Mas Cássio, tava lá. E como sempre, eu acho que se o jogo fosse torcida única, teria tido exatamente as mesmas coisas que aconteceram hoje. Porque não foram relacionadas diretamente com o jogo. O Sport só tinha direito a 1.400 ingressos. Sim. Né? E eu nem sei se as pessoas que foram para aquela barbárie, selvageria, horas e horas antes, iriam para o jogo, foram para o jogo. O que aconteceu aqui foi... o que aconteceu aqui foi a mesma coisa de sempre. Ontem houve uma invasão na sede que levou a bateria de uma das organizadas,
e a guerra já estava declarada que iria para a rua hoje e resultou naquilo que todo mundo viu. Tá? Não tem relação. Dentro do estádio, 1.400 pessoas entraram e saíram do jogo sem nenhum ato de violência. Para mim, o maior exemplo é o clássico das multidões de 2020. No meio da pandemia e de portões fechados. No meio da pandemia e de portões fechados. E teve. Para não chorar, né, velho? E teve briga de organizada. Porque realmente é indiferente. A gente cansa de dizer que é indiferente. Já adiantando aqui, a medida da governadora completamente ineficaz e preguiçosa, mas enfim, é para outro momento que a gente vai debater. Exatamente. Inclusive, nosso querido Tarcísio Albuquerque trouxe isso aqui, né? Que Raquel Lira acabou de determinar que os próximos 5 jogos de Sport Santa sejam sem presença de torcedores. Até pode trazer aqui para a tela, meu querido Márcio, esse superchat, que a gente já traz também, né? Como o Maestro pontuou. Que a Lira acabou de determinar os próximos 5 jogos de Sport Santo sem presença de torcedores. Vamos entender um pouco melhor essa medida e vamos trazer essa informação amarradinha, né? Vamos lá agora com nosso querido Vitor Vilar, tá? Vilar, uma alegria mais uma vez fazer aqui um programa com você. Aí, nosso querido Márcio trazendo a notícia já no NE 45, né? Dessa questão dos portões fechados. Depois a gente vai trazer isso num programa, né, mais apropriado para isso, até por uma questão de corte que a gente tem aqui para a gente seguir organizadamente. Vamos voltar a falar do Bavi, tá? E falar aí agora pela ótica do Vitória, principalmente, Vilar. Qual a história que você nos conta desse Bavi de número 500, meu irmão? Fala Celso, fala Fred, fala Cássio, Zirpoli, Cássio Cardoso. A camisa de Cássio é fácil de reconhecer, né? Todo mundo tá vendo aí, é do Bayern de Munique. A minha é mais difícil de reconhecer, ó. Bem mais difícil. Talvez só Cardoso saiba. É do Jequié? Do Jequié. Eu ia chutar, Jequié, Tabajara. Eu acho que tá um Aurinegro. O Pelotas do Rio Grande do Sul. Não, Aurinegro não. Aurinegro seria amarelo e preto, como é que chama? Eles têm Aureazulinos. Aureazulino, mas eles dão outro nome pro azul, tá? Fica um nome bem engraçadinho. Foi um amigo nosso, meio de Cardoso, que mandou para mim. O senhor Jaime Brandão. Jaime Brandão. Profissional de primeira qualidade. De futebol agora. Amigos, veja só. Acho que Cássio já descreveu muito bem. Assim, meio que o lado... Só para dar a informação correta, o Pelotas por isso que o nome desse o Pelotas é conhecido como Áureo Cerúleo. É demais, né, meu irmão? Áureo Cerúleo. Pela outro lado do Rio Grande do Sul. Áureo Cian. Áureo Cerúleo. É muito diferente. Mas veja só, falando do Bavi, assim, cara, eu acho que Cardoso já trouxe muita coisa, né, sobre o anticlímax que acabou sendo o jogo pelo desempenho das duas equipes. Eu acho que a arbitragem foi péssima para todo mundo, assim, né? Claro que talvez o lance mais capital tenha sido contra o Bahia, porque gerou muita polêmica, né? Aquele lance que acabou que resultaria num lance cara a cara de Ademir. Foi Ademir, não foi? Ou foi Lúcio, Carlos? Foi Ademir. Ficaria cara a cara. Ademir. Então, assim, mas foi ruim para os dois, né, cara? Me chamou muita atenção, inclusive, que no primeiro tempo teve umas 3 bolinhos ali de jogadores. Logo com 4 minutos de jogo, teve um bolinho de jogador se empurrando, discutindo. E o árbitro, a postura do árbitro era simplesmente se afastar, ficar observando. Quando terminava a confusão, ele dava um cartãozinho amarelo. Às vezes nem cartão amarelo deu em algumas confusões. E seguiu o jogo normal. Teve vários jogadores, inclusive, que fizeram uma hora extra assim, em campo, né? Por exemplo, o Baralhas, que está aí na foto, ele arrumou muita confusão durante o jogo. Legal, é bacana, é Bavi, você tem que ter uma energia assim, alta como ele teve no jogo, mas ele às vezes passou do limite. Outro cara que eu achei que passou do limite e que acho que nem cartão amarelo recebeu foi Caio Alexandre. Caio Alexandre estava assim, jogou muita bola, para mim foi um dos melhores do Bahia, mas estava muito pilhado no jogo, assim, arrumando confusão de graça.
Então, eu acho que foi um jogo muito pilhado, sobretudo no primeiro tempo, e que o árbitro perdeu a mão, sabe? Perdeu muito a mão, e com erros de arbitragem grotescos, né? A falta de comunicação foi muito grande entre os membros da arbitragem. Teve um lance já no finalzinho, por exemplo, que ficou uma dúvida imensa em quem estava assistindo se tinha sido lateral, se tinha sido escanteio, se tinha sido falta, se tinha sido tiro de meta, assim, uma confusão terrível em campo, enfim. Mas deixou muito a desejar, né? Foi um Bavi 500 bem abaixo do que a gente esperava, diante de tudo que está envolvido, né? Como a gente já falou aqui, a transmissão para o Brasil inteiro, né? Eu ia até falar isso também, a transmissão para o Brasil inteiro, através da TV Brasil. A TV tem essa parceria com a TV Brasil, então transmite o Bavi para o Brasil inteiro já desde a temporada passada. E um clássico que está ganhando essa proporção, assim, né? Dois times de Série A e tudo mais mereciam um jogo melhor para abrir a temporada. Cara, do ponto de vista do Vitória, eu acho que a gente pode falar melhor dos pormenores táticos depois, né? Das escalações, porque a escalação do Vitória me surpreendeu demais, assim. E aí, Fred, só para reforçar uma coisa que a gente falou aqui na quarta-feira, Lucas Teles não jogou, né? Para a gente, para o pessoal que acreditou que o Lucas Teles ia jogar, 10-10, muita tá? inocência. Tá, ele falou, tô aqui, ó. 10-10 falou, tá aqui. Eu disse, venha pra cá sábado, porque seria. A gente falou ali, Vilar. Uma entrevista de um treinador naquele momento é só uma contemporização de ambiente. Treinador, veja só, deixa eu falar para todo mundo. O que treinador fala em entrevista coletiva é contemporização de ambiente e construção de cenário. A verdade passa ao largo, tá? O treinador não senta numa mesa e numa entrevista coletiva para falar a verdade, não, pô. Ele senta para continuar o jogo. É outro jogo. É o jogo de estratégia, é o jogo de cuidar do elenco, provocar ali, trazer algo para cá, falar o recado diretamente para um diretor, indiretamente para um diretor, para um jogador. É construção de ambiente. Tá? E é óbvio que naquele momento, quando ele é perguntado por Lucas Esteves, naquele momento ele não ia sentenciar o jogador. Existe todo um código de conduta de treinador, de jogador. É claro que aquilo que ele falou era dentro de uma estratégia e isso aconteceu hoje, né, Vilar? Exatamente, né? Ele tinha que criar um ambiente ali naquele momento, e hoje, obviamente, que o Lucas Esteves não jogou. E a informação, inclusive, de que ele não participou nem dos 2 últimos treinos. Então, assim, é um jogador que está completamente fora do Vitória já nesse momento. Assim, sob a perspectiva do Vitória, de resultado, o resultado é bom, né? Vamos combinar que o resultado é bom. Você continua líder do campeonato, o Vitória está invicto no campeonato, continua líder. Você foi enfrentar um Bavi na Fonte Nova, com o time ainda se encaixando, né? Foi o primeiro jogo em que a gente pôde ter uma ideia do que o Carpini está pensando para o Vitória nesse ano, porque todos os outros jogos o Vitória rodou muito além. Então, para o início de temporada, jogo na Fonte Nova desse jeito, um empate foi muito bem-vindo, né? O resultado em si é bom. Agora, em termos de desempenho, preocupa demais. Assim, para o torcedor do Vitória, para quem acompanha o Vitória, preocupa muito, porque o Vitória mostrou fragilidades que a gente já desconfiava que teria nesse elenco atual, mas que num Bavi que, querendo ou não, assim, tem outro detalhe nesse Bavi, que na ótica do Vitória e acho que do Bahia também, foi o primeiro desafio real da temporada, porque até agora os times Os dois, enfrentaram né? Exato. times do interior, até na Copa do Nordeste, né? O Bahia pegou o Sampaio Sampaio Corrêa, que é Corrêa, mais CRB, frágil. né? O Vitória pegou até o CRB, que é um adversário mais difícil, mas um time de Série A foi o Bavi. E nesse jogo, com um nível mais alto mesmo, o Vitória mostrou muitas fragilidades que a gente já imaginava que esse elenco teria e que no Bavi ficaram expostas, assim, fragilidades muito grandes expostas. Do ponto de vista de Carpini, por exemplo, preocupa porque é o segundo Bavi de Carpini, tudo bem que é o segundo na Fonte Nova, mas é o segundo Bavi que eu sinto que falta um DNA que tinha com o Condé, por exemplo. Acho que no Vitória de Condé, o Vitória conseguia controlar mais do Bahia. Claro, era outro time, outro momento do Bahia, do próprio Vitória, mas eu acho que é o segundo Bavi de Condé, os dois na Fonte Nova. O da Série A foi muito superior ao Bahia. Nesse eu achei que o Bahia foi superior, porque vamos combinar, né? Primeiro tempo do jogo, o Vitória escapou de não tomar um gol. Assim, Arcanjo foi genial no primeiro tempo.
salvou muitas bolas, apesar do Bahia ter muita posse de bola, não criar tanto como o Cardoso falou, mas teve ali boas chances e Arcanjo apareceu demais. E no segundo tempo, o máximo que o Vitória conseguiu fazer na Fonte Nova foi igualar a partida, tornar ela equilibrada. No primeiro tempo foi um passeio do Bahia, tempo de posse de bola, de volume de ataque. Já no segundo tempo, o Vitória conseguiu igualar. Em momento nenhum, o Vitória foi superior ao Bahia. Assim, nenhum recorte de 3 minutos de jogo, o Vitória foi superior ao Bahia, ao ponto, por exemplo, de você achar que o Vitória ia conseguir fazer um gol ali no Bahia. A única chance real de jogo, de gol que o Vitória teve no jogo inteiro foi um lance de fortuito, assim, não foi uma jogada trabalhada. Foi Fabri roubando a bola no ataque, como o Cardoso falou, de um Canu que foi muito inseguro no jogo todo. Então o Fábio ganhou dele ali, conseguiu roubar a bola e saiu correndo para o ataque e errou o chute. Não só errou o chute, como poderia ter passado a bola e não passou. Então foi uma vitória que deixou muito a desejar pelo segundo Bavi seguido da era Carpini, né? E isso preocupa porque não é o Vitória que a gente está acostumado a ver pelas mãos do próprio Carpini em situações parecidas. O Vitória já teve jogos. Beleza, vamos considerar aqui o ponto de partida que o Bahia é superior tecnicamente ao Vitória e que o Vitória está jogando fora de casa na Fonte Nova. A gente já teve jogos em que o Vitória, na Série A do ano passado, enfrentou adversários mais até qualificados do que o Bahia, como Palmeiras, como Flamengo, como Botafogo, fora de casa também, Atlético Mineiro, fora de casa, e fez partidas muito boas. Né? Fez partidas de saber ler a partida, de saber marcar, de saber jogar na transição. E nesse jogo, o Vitória, em momento nenhum, soube aplicar esse jogo. Em momento nenhum. Foi muito difícil ver o Vitória em campo, errando tudo que tentava no jogo de transição. Então, quais são as fragilidades que ficaram expostas? Essa questão de Carpini ainda não ter achado o tom do Bavi. Né? Acho que Carpini encontrou o tom do Vitória na temporada passada, em vários jogos, mas é o segundo Bavi que ele não encontra o tom do Vitória, coisa que o torcedor do Vitória teve com o Léo Condé, por exemplo. Ele achou o tom perfeito do Bavi para o Vitória, sendo inferior tecnicamente ao Bahia. Segundo ponto ficou escancarado que alguns reforços sentiram o peso do Bavi. Reforços que chegaram para melhorar o elenco, para melhorar o nível do Vitória. Como, por exemplo, o Elton Rato, que para mim foi o pior em campo. Daqui a pouco a gente vai fazer análise individual. E ficou evidente, mas evidente mesmo, que o Vitória precisa de um camisa nova. E precisa para ontem. Porque nessa partida, 2 jogadores atuaram nessa função. Começou o Janderson, depois veio o Fábio. E os 2 erraram tudo que tentaram nessa função de camisa nova. Sustentação no ataque, tentar segurar no pivô, tentar raspadinha de cabeça, nada que eles tentaram conseguir. Então ficaram evidentes essas falhas do Vitória, essas deficiências que a gente já imaginava. A gente já sabia que o Elton Rato era um reforço de qualidade, mas que ele tinha um histórico no São Paulo de às vezes sumir da partida. A gente já sabia que o Vitória estava sem centroavante, estava sem camisa nova desde a saída de Alejandro, e Alejandro foi fundamental no ano passado, fazendo essa sustentação, esse pivô, essa raspadinha de cabeça para algum ponta mais veloz. E hoje o Vitória jogou 2 caras que estão, digamos assim, disputando essa camisa 9, que são Fábio e Janderson, e nenhum deles conseguiu desempenhar esse papel. E a resposta do Vitória até agora para isso é Carlinhos, né? Que a torcida em si já não está enxergando muito bem como uma boa contratação para resolver esse problema. Eu vejo, por exemplo, eu sou do esporte falando do centroavante, né? Do centroavante não, de volante que não tem. No nosso caso, a sensação é igual ao Vitória, no caso do Vitória, é centroavante. Fica cada vez mais evidente que o Vitória precisa de centroavante e o Bavi deixou isso escancarado. Então essa é a sensação final, de que o desempenho do jogo levantou muitas questões, muitas preocupações. Aí é outra também, só para finalizar, já que eu falei de Lucas Esteves. Lucas está fora, né? Sinceramente, assim, eu acho muito difícil resolver a situação de Lucas. Então o Vitória hoje considera titular só tem um, é o único lateral esquerdo do elenco. Então quem vai ser nesse momento, se a Série A começar amanhã, e quem vai ser, se o Vitória ainda não contratar ninguém, né? Vai ser o Hugo, lateral esquerdo. E nesse jogo, que é o jogo do Bavi, um jogo de teste para o Hugo, um jogo dele mostrar resultado, mostrar a atuação, mostrar desempenho, ele foi muito mal. Né? Ademir fez o que quis com ele no primeiro tempo. Então, o Vitória precisa também, de repente, já ligar um sinal de alerta que sem Lucas Esteves, talvez Hugo não seja a resposta imediata. É isso, tá? Primeiras análises já na mesa, tanto do Vitória
quanto do Bahia nesse clássico 500. Tá um 0-0 com as nuances que Cássio e que Vilar já começaram a trazer aqui, tá? Agora a gente vai para um segundo momento do programa. E eu sempre digo que esse segundo momento, mais do que trazer as análises individuais, é também quando a gente passa pelas análises individuais que a gente consegue se aprofundar no que foi a atuação da equipe. Então, Cássio, hora da gente fazer a análise individual do Bahia, jogador por jogador. Bora. E eu sempre faço o seguinte, viu, Cardoso? A gente pode seguir o modelo clássico de Danilo Fernandes a Lúcio, do goleiro ao centroavante. Mas se você acha que a história pode ser contada ou deve continuar a ser contada a partir de um personagem, de alguém que destoou positivamente ou negativamente, de alguém que foi chave para o resultado, você pode escolher também abrir com esse destaque e depois a gente vai ajustando. Tá, eu vou pela ordem. Aí, né, me acostumando com o modelo do jogo do professor, mas depois com o tempo eu vou tentando puxar aqui, mas hoje no clássico a gente fez da ordem clássica também. Vou na ordem. Danilo Fernandes foi muito pouco exigido, deixou ali no segundo tempo um lance bem na dúvida ali de quem se comunicou mal, quem errou, entre ele e o Santiago Mingo, que o Ronald aproveitou, quase fez o gol. Mas, no geral, ele fez intervenções que passaram segurança no que diz respeito à necessidade de você, vamos dizer assim, parar de se estressar com gol, sabe? Porque o que o Bahia viveu com o Marcos Felipe foi uma insegurança em relação a qual dia do Marcos Felipe. Tá no dia que não vai passar nada, ou tá naquele dia que qualquer bola é uma insegurança. Às vezes, ele, no jogo do Jequié, por exemplo, ele foi inseguro em um tipo de bola que o Danilo Fernandes pegou 15 hoje no jogo. E não deu susto. Então, acho que foi um jogo ok. Foi um jogo de pouca exigência, mas um jogo ok, Danilo Fernandes. Aí dá para botar entre o amarelo e o verde claro ali, o primeiro verde, acho que funciona bem para o Danilo Fernandes, porque no que coube a ele, teve um chute do Ronald no segundo tempo, mas chute bem tranquilo. Ele não foi. O Vitória não finalizou com perigo na meta. Essa é a realidade. E o Danilo Fernandes acabou não precisando trabalhar tanto. O Gilberto, indo ali para a lateral direita, o Gilberto fez um jogo que melhorou um pouco no segundo tempo, mas o primeiro tempo dele foi bem ruim. Primeiro lance dele, ele foi na linha de fundo, o Fabri fazendo a recomposição, tomou a bola dele como um roubo de criança, assim. Chamou a atenção. E o Gilberto, ele estava muito inseguro na marcação pela esquerda, apesar, né, de no fim das contas as coisas darem certo, mas tinha insegurança, e a execução das jogadas quando chegava no fundo, alguns lances que ele recebeu a bola ali entre linhas e teve uma dificuldade de dar sequência, parecendo sentir ou alguma coisa física ou está disperso. Então acho que não foi um jogo bom do Gilberto, não. Eu botaria Gilberto com amarelo ali. O Canu. Rapaz, Canu. Oi. Alguém chamou? Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu perguntei. Te chamou a atenção, não é sobre a atuação, não, é só para não perder a oportunidade também. Te chamou a atenção, desculpa, te chamou a atenção a escalação do Bahia ter um reforço só para a temporada, porque é o Bahia do ano passado com o Mingo, chamou, basicamente. Claro, e isso foi algo que me deu a entender que Rogério, apesar da postura do Bahia, estava realmente muito preocupado em não perder o Clássico. Talvez ciente do que representa em termos de peso mesmo, uma ciência que em 2024 ele demorou para entender, né? Para ele ter sobre a relevância do Clássico, mesmo que em uma primeira fase do Campeonato Baiano. Então, isso foi algo que ficou claro, porque eu chamou a atenção, Vila, as bolas paradas do Bahia no primeiro tempo, algumas faltas de intermediária, que o Vitória estava de frente, mas o Bahia montava uma linha atrás, até jogou na área, mas escanteio o Bahia praticamente não jogou na área. Era um ou outro, a cada 4 escanteios, um era na área direta.
Porque o Bahia importou muito em tanto fazer uma pressão pós-perda no próprio campo de ataque, para não deixar o Vitória sair, e quanto com trabalhar a bola com a calma, o máximo de calma possível, para poder não dar a oportunidade do Vitória recompor. E isso, para mim, tinha a ver com a lógica de que se eu tô com a bola, eu não tomo gol. Então, o Bahia teve essa preocupação também. E eu acho que o Rogério, quando mandou o time a campo com essa formação, ele não quis arriscar, por exemplo, um Eric, que para mim poderia ser titular no lugar do Cauli, porque poderia perder o link da entrosamento do ano passado e aquele refino com a bola no pé. E olha que ele vai chegar no Cauli, né, não foi bem. Não quis botar o Pulga, por exemplo, sabe? Ou então colocar Nestor, fazendo uma composição com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre. Então ele tinha peças no banco, mas ele foi um tanto quanto conservador aí na escalação, sim. Isso chamou atenção. Enfim, de qualquer forma, ele pulou, aspas, uma fogueira. Para mim, o Bahia foi bem melhor, e o Rogério tem méritos nisso, né? O Bahia foi bem melhor na execução da sua proposta do que a execução da proposta do Vitória, mas ainda assim apresentou problemas. E acabou não conseguindo, nas poucas chances, vencer o Clássico, o que poderia dar uma outra percepção sobre essa performance. Mas, enfim, voltando ao Canu fez o primeiro tempo muito ruim, muito ruim. A gente lembra o lance do Fabri, tá? Mas teve um lance que, se o Janderson tivesse um pouquinho de refino técnico, Vila, aí você chamou a atenção disso, o Janderson sairia, carregava a bola, saia na cara do gol no primeiro tempo. Canu errou o domínio, errou a espanada, a bola subiu, o Janderson tentou pegar ela quando ela caiu, só que o Janderson, em vez de jogar para frente, jogou para trás. Aí atrasou o ataque do Vitória. Depois sofreu a falta e a bola não andou. Mas foi um erro do Canu. O Canu parecia estar instável emocionalmente ali. E acabou provocando muitos erros. Então, o Canu, para mim, teve uma performance laranja. No segundo tempo, ele estava tão inseguro que ele tomou uma decisão correta no segundo tempo. Ele passou a não buscar jogadas arrojadas. Você pode observar como o Canu, muitas vezes, a bola era lançada ou para o Oswaldo ou para o Janderson, quando ainda estava ali na esquerda, do ataque do Vitória, e o Canu fazia a cobertura, bola na lateral, bola na lateral, bola na lateral. Ele não buscou recuar para o Danilo, buscar um passe para frente, como ele já fez muitas vezes no Bahia, porque ele percebeu que a tarde não estava para jogo, sabe? O negócio não estava... o potencial de dar um problema estava grande ali. Ele já tinha falhado na grande chance do Vitória, que foi o gol que o Fábio perdeu. Por outro lado, o Santiago Mingo foi bem. O Santiago Mingo eu colocaria um verde, o melhor verde, porque ele apresentou características que fizeram falta no Bahia ano passado, né? Foi um cara que conversou, foi um cara que se impôs, foi um cara que apresentou uma disposição pelo combate, pelo bom combate, né? O combate do jogo ali, o fervor do clássico pede essas coisas, e o Bahia, em alguns momentos da temporada passada, parecia estar muito atrás do Vitória no fervor do clássico. E hoje o Santiago Mingo apresentou esse fervor, foi seguro na maioria absoluta das vezes em que precisou fazer intervenções. Houve um outro momento ali de opa, esse cara vai errar, mas no geral a performance dele foi boa. O Juba fez um jogo apenas ok, assim, entre o amarelo, vou colocar o verde tipo de Danilo Fernandes. Não comprometeu, mudou um pouco o comportamento no segundo tempo quando o Pulga entrou, fazendo jogadas por dentro ali, mas não teve o brilho, né? O Bahia também acabou se inclinando muito a jogar pela direita com o Ademir, com o Gilberto, e explorando a característica do Hugo, né? Que é um jogador com vocação ofensiva lateral esquerdo do Vitória. Então o Juba acabou sendo um pouco aproveitado no primeiro tempo, e no segundo tempo não apareceu tanto. Então bota ali um verde mais moderado ali para o Juba. O Caio Alexandre, para mim, foi o melhor jogador do Bahia. Ele assumiu ali um protagonismo tanto na liderança técnica quanto na liderança emocional ali, da relação de treta com os jogadores. Concordo com o Vilar, teve um momento que ele deveria ter tomado amarelo, porque ele peitou tudo, mas ele não deixou que a chama, aspas, do clássico ficasse só com Vitória, né? Ele acabou puxando para o Bahia também. E com a bola no pé, ele foi o principal para mim na relação de controle do jogo do Bahia pela posse e até na própria retomada, na pressão pós-perda, e na saída de bola também, quando ele foi muitas vezes buscar a bola nos pés dos zagueiros. Então acho que o Caio Alexandre fez um jogo bem daquele formato Caio Alexandre que a gente viu no início da temporada passada, e que em algum momento
oscilou. Mas hoje, para mim, ele foi muito bem. Eu não tiraria se não fosse uma questão física. Não sei se foi físico, o Rogério colocou Acevedo, que por característica não é nada incoerente, não. Só acho que o Alexandre estava numa partida muito boa. Eu não posso falar o mesmo do Jean Lucas. O Jean Lucas fez um jogo pobre tecnicamente, taticamente cumpriu ali sua missão, mas dando a sensação de que, caramba, que horas o Jean Lucas sai para entrar o Eric, sabe? Isso acabou acontecendo. O Eric entrou no lugar dele. O Jean Lucas laranja ali, eu botaria o jogo Jean Lucas ruim. Com um pouquinho de má vontade ali, talvez jogasse no vermelho. Eu vou botar o Jean Lucas no laranja. O Eric entrou cercado de expectativa, mas o Eric não foi bem, tá? Aí eu vou também botar o laranja no Eric. Tinha uma ideia de que o Eric, quando entrasse no lugar do Jean Lucas, trouxesse uma... Pô, não falei da Acevedo, eu falo já. Trouxesse uma reação física de intensidade para o Bahia no jogo, e ela não aconteceu. E também não contribuiu pisando tanto na área, aparecendo na área. Enfim, não dá para dizer que foi bizarro, mas ele pareceu cansado. Voltando aí rapidinho para o Acevedo. O Acevedo, a gente gosta de dizer aqui na Bahia, não fede nem cheira, assim, sabe? Entrou, o jogo já estava numa reta final. Tomou um cartão providencial ali, no lance que o Fábio deu um drible nele já nos últimos lances do jogo. Ele ia ficar para trás, mas deu a providência. Então, botar um amarelo ali no Acevedo, o jogo apenas ok. E foi muito pouco tempo de jogo. O Everton Ribeiro talvez eu provoque uma polêmica, né? Porque o Everton Ribeiro, metade dos gols que ele tem pelo Bahia foram em Bavis. Ele tem 6, 3 foram em Bavis. Mas hoje ele não conseguiu ser protagonista. Porém, acho que o Everton Ribeiro foi fundamental na temporização do Bahia, foi fundamental no controle da bola pelo Bahia. Foi o cara que conseguiu fazer com que o Bahia saísse muitas vezes do campo intermediário e ali linha média para entrar no bloco do Vitória. E ele acionou muito Ademir, Gilberto, no primeiro tempo. No segundo tempo ele acabou cansando e caiu um pouco mais até nesse aspecto. Mas se faltou aquele passe que deixa na cara do gol, aquele lance genial de Everton Ribeiro, ele foi um cara que roubou bola, ele foi um cara que segurou a posse para o Bahia. Então, e ele ainda deu um cruzamento bom para o Cauli. Cauli cabeceou mal no primeiro tempo. Né? Não virou lance de gol, mas foi um bom cruzamento. Então eu botaria um verde, não é o maior verde, mas botaria um verde moderado ali para o Everton Ribeiro. Para mim, fez uma partida boa, a minha avaliação. É de uma boa partida do Everton Ribeiro. O Rodrigo Nestor pouco teve também tempo de performar. Ele entrou junto com a Everaldo ali já na reta final, 30 e poucos. Então vou botar uma amarela ali para ele. Não chamou atenção nem para o bem nem para o mal. Mas eu tinha a expectativa de que ele pudesse combater ali uma percepção de que ele fica meio no quase. Um cara que podia ser quase tecnicamente diferenciado, podia ser quase fisicamente atuante no campo todo. Ele tem que sair de um platô médio ali para poder mudar um pouco a percepção dele, porque eu acho que por característica ele poderia ajudar muito o meio campo, mas ele tá muito nota 6 assim, nas valências dele, sabe? Mas não só por esse jogo. A pessoa tá dizendo que quem tomou o cartão foi o Nestor, não foi o Acevedo, não. Então, vou agradecer aqui. De qualquer forma, aí o Nestor e o Acevedo, eu mantenho o amarelo, mas vale destacar que aí no caso foi o Nestor que tomou o drible, mas ao mesmo tempo foi o Nestor que deu a providência, senão o Fábio poderia sair na cara do gol. Indo para a fase ofensiva um pouco mais ali, Cauli não jogou bem. Cauli, eu vou botar o vermelho pro Cauli pela relação de qualidade que ele já apresentou, de expectativa que eu tinha, porque o posicionamento dele agora foi um posicionamento mais confortável um pouco do que o ano passado para ele, mas o Cauli tá num momento difícil assim de confiar. Se assim, confio que o Cauli vai. O Cauli
não acerta. Ele inclusive furou uma bola que foi jogada com qualidade para finaliza com qualidade. A chance de fazer gol era bem grande. Tomou decisões ruins. Acho que ele, inclusive, também sustentou ali uma expectativa de ser trocado pelo Puga. E aí vale destacar que o Rogério fez isso de maneira muito natural. Ele trocou o Cauli pelo Puga aos 15 do segundo tempo. Olha que Puga, veja, eu vou botar um amarelo, eu ia botar um verde, claro, mas olha que Puga perdeu uma chance muito clara, muito clara. Já não estava fácil entrar veja, não é fácil entrar na área do Vitória, né? Com a performance que somente os dois zagueiros do Vitória estavam tendo. Não é fácil o Lúcio Rodrigues fazer uma jogada de refino técnico. Ele deu um nó no William Oliveira, ficou em vantagem e deu um passe muito bom pro Eric, muito bom. E o Eric tomou a decisão errada, velho. Na cara do gol, pô. Uma grande chance. Então eu vou ficar ali com o amarelo pro Eric Puga, porque perdeu esse gol, mas por outro lado teve iniciativa, conseguiu carregar a bola, tomou ali alguns cartões amarelos, fez alguns cartões amarelos surgindo pro Vitória. Mas eu esperava que ele decidisse o jogo com aquela bola que ele recebeu, ele não conseguiu fazer isso. O Ademir cansou o segundo tempo. Primeiro tempo foi a válvula de escape do Bahia. A jogada foi sempre em cima dele. Estou na dúvida entre o amarelo e o verde claro. Vou colocar o verde claro no Ademir, que tem uma relação também de expectativa e entrega. Ele se aproximou da expectativa que eu tinha do que ele entregasse. Fez o Bahia jogar por ali. O jogo todo se concentrou do Bahia pela direita. Exigiu bastante do Hugo, do próprio Wagner Leonardo, fazendo coberturas ali. Então, conseguiu alguns escanteios, mas, assim, não teve uma oportunidade de finalizar. Aliás, teve uma, né? Recuperou a bola, finalizou, o Arcanjo pegou. Não foi uma grande finalização, mas ele teve mérito de pegar a bola ali no meio, carregar e abrir um espaço para o chute. Então, vou ficar com esse verde aí. O Everaldo entrou reta final de jogo ali, junto com o Nestor. Tá? Não conseguiu. E ele ainda entrou com a presença do Lúcio fazendo aquela jogada pela direita, né? Que ano passado prejudicou tanto ele. Na percepção de como um artilheiro, um 9. Botar um amarelo ali para o Everaldo. Lúcio. O Lúcio eu vou colocar um amarelinho também. Então entre o amarelo e o verde claro. Porque ele deixou o Pulga na cara do gol. Não vou botar o verde claro. Vou botar o verde claro pro Lúcio. Ele deixou o Pulga na cara do gol no segundo tempo. E ele foi importante, veja, o árbitro, um desastre, sem critério. O Lúcio entendeu isso. E ele conseguiu que o Bahia tivesse algumas faltas, porque ele foi para o choque e caía. Alguns lances que o árbitro marcou, em Lúcio eu tenho dúvida se eu marcaria. Eu tinha certeza que não marcaria. Mas o árbitro perdeu o critério e o Lúcio entendeu que isso poderia fazer com que o Bahia subisse a linha de novo e tivesse uma bola parada. Então o Lúcio várias vezes fazia a proteção e conseguia sofrer uma carga, sofrer uma falta. Fora que participou ali da principal finalização do Bahia no primeiro tempo, e ele chutou bem, diferente da decisão do Pulga no segundo tempo, diferente da decisão ou até melhor, da execução do Ademir, o Lúcio executou bem a chance que teve dentro da área. Foi uma bomba, velho. Aqui a bola desviou ali. Desviou. Isso. Foi aquela que desviou e a Arcanjo pegou no reflexo. Foi a melhor chance. Reflexo. Mas foi algo assim, bem. Foi uma execução bem feita, sabe? Pelo Lúcio. E ele deixou depois, mesmo com o segundo tempo ali que oscilou bastante, ele deixou o Pulga na cara do gol numa boa jogada. E aí faltou o Pulga consagrar o Lúcio. Então eu vou deixar esse verde aí para o Lúcio. Talvez amanhã eu ache deveras generoso, mas enfim, o momento é agora. Professor Rogério Ceni. Professor Rogério Ceni vai no verdinho claro, velho. Vou dizer uma coisa para você, no duro, o Bahia com um pouco mais de pontaria tinha vencido o clássico e a gente ia dizer que foi merecedor. O Vitória teve problemas? Teve. Mas, veja,
É encontro de forças. O Bahia fez a sua parte para que o Vitória não ameaçasse com a bola no pé o Bahia e o Bahia tivesse o controle da partida. As alterações que o Rogério fez, a única que eu faria diferente no momento que aconteceu era, em vez de tirar o Ademir para colocar o Everaldo, sairia o Lúcio para centralizar o Everaldo. Só. Mas eu não trato como absurdo que o Ademir cansou. Talvez eu cornete o Rogério por ele não ter colocado o Juan Pablo no banco. Pô, tinha Thiago Felipe, que mal está sendo aproveitado. Tinha mais gente no banco que era difícil que fosse aproveitado. Quer ver quem mais estava no banco do Bahia? O Cauã Davi, o Marcos Vitor, o Fred, Rezende. Então ele trouxe o Thiago, o Juan Pablo, de repente, ou o Thiago, que estava no banco, poderia entrar. Mas seria difícil, porque se o Everaldo está na fila e já jogou pelo lado direito ano passado, ele seria a mesma ordem. Mas, no geral, as substituições foram bem coerentes, né? E o que faltou realmente foi coisa mais de campo, na minha opinião. Porque se a proposta dele era essa, e ficou claro que era, o Bahia executou. Com até a página 2 ali, com boa organização, faltou as soluções de infiltração, mas quando elas vieram, não foi o Rogério que chutou, não foi o Rogério que acabou evitando o gol e tinha um goleiro qualificado do outro lado. Então acho que o Rogério tem um verdinho claro aí. Foi um clássico que o resultado poderia valorizar bastante as decisões dele se o Bahia vence, mesmo que por um placar mínimo. Então acho que ele tem um respiro aí com relação a isso. Por mais que os alertas sobre a dificuldade do Bahia infiltrar, o Bahia deve pegar mais adversário qualificado que jogue atrás. E velho, você tem que encontrar solução. E um outro detalhe é esse conservadorismo no Rogério. Hoje, ele nem trouxe um dano muito grande e ele nem ficou no alvo porque o Bahia performou coletivamente. Mas esse conservadorismo, ele é algo que pode trazer problemas assim lá na frente. Né? Pode fazer com que ele perca oportunidades de conseguir bons resultados, que faça uma coisa caminhar e traga para ele toda uma pressão de novo. Porque hoje, se ele entra com o Eric, se ele entra com o Eric Pulga, se ele faz diferente, ele poderia mandar uma mensagem mais de arrojo e ele não mandou essa mensagem. Agora, temos que concordar, ele mandou a campo um time que dominou a partida e teve muito mais perto de ganhar do que de perder. Perfeito, Cardoso. Tá. Vamos agora para as análises do Vitória, tá? E ver o que Vilar nos traz dessa equipe que Carpini manda a campo e que vem sendo bem avaliada, né? De uma forma geral, nos últimos jogos, Vilar vem trazendo avaliações mais positivas desse Vitória. Então vamos ver o que esse 0-0 nos reserva Vilar. Vamos seguir o padrão de Cardoso e vamos do goleiro ao... Posso chamar de centroavante ou não? Veja só, posicionamento sim, desempenho não. Do goleiro ao centroavante Janderson. Bom, eu queria primeiro falar sobre a escalação, né? Porque eu acho que surpreendeu muita gente a escalação do Vitória, assim. Carpini ousou. Acho que ele saiu um pouco do seu lugar de conforto nos últimos jogos grandes, né? Carpini sempre utilizava, por exemplo, 3 zagueiros. Ele fez isso contra o CRB, que foi o único jogo até agora da Copa do Nordeste, o único jogo em que ele usou 3 zagueiros, lá contra o CRB. E na Série A do ano passado, todo jogo grande, ele usava 3 zagueiros. Então ele foi com 2 zagueiros dessa vez. E aí, de início, eu achei a escalação do Vitória, eu não entendi muito bem o que o Carpini estava querendo fazer com essa escalação. Porque no pré-jogo a gente antecipava e a discussão toda era óbvia, né? O Bahia é um time que está jogando em casa, é um time que tem um meio-campo muito preenchido ali de jogadores técnicos, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, podia até entrar com o Eric também. E é óbvio que o Bahia ia ter muita posse de bola, muito toque de bola, sobretudo no setor de meio-campo. Então, se imaginava que Carpini, mesmo que ele entrasse com 2 zagueiros, que ele fosse reforçar esse meio-campo com mais volantes, ter 3 volantes, por exemplo. Baralhas, Ronald, William Oliveira, algo assim dessa natureza. Ou até o Ricardo Hiller também, que é mais defensivo. Se imaginava que ele fosse povoar o meio-campo.
e ele entrou com 2 volantes, de fato, que é Baralhas e Ronald, sendo que, assim, o defensivo mesmo é Baralhas, que o Ronald tem uma característica, pelo menos tem demonstrado na Vitória, de muito mais circulação, muito mais carregar a bola para ataque. E ele entrou com 4 caras muito ofensivos. Wellington Rato, Gustavo Mosquito, Janderson e Fábio. Eu tentei tirar pela conclusão, né, a conclusão que eu cheguei no início do jogo, e que se comprovou ao longo do primeiro tempo, é que ele estava tentando, com esses 4 homens ofensivos, ficava Mosquito muito aberto pela direita, Fábio aberto pela esquerda, Wellington Rato e Janderson atacando pelo meio, né, pela parte central do campo. Ele estava tentando o tempo todo, pela interpretação que eu tive, pressionar a linha de defesa do Bahia para que a bola chegasse na transição a esses homens da frente, esses 4, sempre nas costas da defesa. Então, a ideia era como se fosse manter esses 4 caras lá na frente, para que a bola espichada viesse sempre em condição, uma bola espichada pelo alto ou por baixo, em condição de achar alguém nas costas da defesa do Bahia. Foi a interpretação que eu tive. Agora, no primeiro tempo, com o decorrer do primeiro tempo, eu vi, estava muito nítido que essa estratégia, se essa realmente foi a estratégia de Carpini, ela simplesmente não funcionou no primeiro tempo. E o Vitória foi completamente dominado pelo Bahia no meio campo. Essa linha de frente, os 4 da frente, não conseguia receber a bola em profundidade. Não houve nenhum momento em que o Vitória realmente ganhou uma bola em profundidade em condição de finalizar, em condição de criar uma chance de perigo contra o Bahia. As bolas, por exemplo, vinham de Arcanjo, vinham de Wagner Leonardo, vinham de Neres, vinham dos laterais, sempre pelo alto, numa tentativa de que Fábio, que é alto pra caramba, e Janderson, que é alto pra caramba, espichasse essa bola de cabeça, né, dessa aquela raspadinha para os seus companheiros. E, surpreendentemente, os centroavantes ali do Vitória, eles não conseguiram ganhar essa bola de cabeça, assim, pelo alto, não conseguiam manter essa bola pelo alto. O pivô também não funcionou quando a bola vinha por baixo. Então, a ideia era o quê? Era você tentar ganhar essa bola pelo alto, para que o resto do time se aproximasse e aí você gerasse uma situação de transição. Ou então segurar no pivô para que houvesse também a situação de transição quando essa bola viesse por baixo. Isso não funcionou em momento nenhum. E aí o lado mais exposto do Vitória ficou evidente. Que com o Bahia dominando a posse de bola no meio campo, trocando passes entre seus meias que são muito habilidosos, Ronald e Baralhas ficaram, meu amigo, numa loucura, correndo o campo inteiro, indo para um lado para o outro, tentando fechar os espaços, negar os espaços ao meio campo do Bahia, e muitas vezes de maneira assim, apesar do esforço enorme deles, sem nenhum sucesso, porque o Bahia realmente dominou, havia uma superioridade numérica evidente no meio campo. Então essa foi a situação do primeiro tempo, assim. E o Vitória só não escapou o Vitória só escapou, na verdade, no primeiro tempo, tomar uma pancada por causa de Arcanjo, né, que salvou o Vitória. E aí, no segundo tempo, Carpini veio logo com algumas alterações que mudaram esse perfil. Ele veio com o Mateuzinho no segundo tempo, já no intervalo, tirou o Mosquito, e logo depois também, pouco tempo depois, ele colocou o William Oliveira. O William Oliveira e com o Mateuzinho, a lógica da partida se inverteu. Então, Mateuzinho entrou muito bem, dominando a bola no meio campo, o William Oliveira entrou muito bem também, dominando essa bola também no meio campo, e o Vitória teve mais chance de ter a posse. Eu não vou nem dizer chance de marcar, é chance de ter a posse. Porque no primeiro tempo o Vitória sequer teve a posse. No segundo tempo o Vitória pelo menos teve a posse. E essa posse de bola fez com que o jogo ficasse equilibrado. Como eu falei, no primeiro tempo foi um passeio do Bahia, no segundo tempo o Vitória pelo menos teve a posse de bola e tornou o jogo mais equilibrado. Dito tudo isso, as minhas avaliações vão ser nessa direção. O ataque vai ser todo vermelho aqui e a zaga vai ter alguma benevolência. Começando pelo goleiro, Arcanjo, já pode botar o verde claro e o melhor em campo. Né? Acho que já foi falado muito sobre isso aqui. Arcanjo fez tudo que você imaginar. Tipo assim, ele foi bem no reflexo, no chute de Lúcio, ele foi bem pelo alto, saindo do gol para poder ficar com ela, quando o Bahia tentava pelo alto uma bola esticada. Quando a bola vinha pelo alto, esticada pelo Bahia, ele saía muito bem do gol. Tempo de bola perfeito. Cruzamento na área, tempo de bola perfeito. Bola por baixo, a bola sendo espichada por baixo, rasteira para um atacante do Bahia. Ele saía na hora do gol, com qualidade, e conseguia desarmar. Foi assim com o Puga, por exemplo, que ele fez uma defesa tirando dos pés de Puga. E no reflexo também. Então, assim, não houve nenhum, digamos assim, fundamento do goleiro que Arcanjo não foi bem nessa partida.
foi bem em todos os fundamentos. Então é verde claro, o verde claro que falou verdão, o verde massa, né? Não o verde musgo. E o melhor em campo, beleza? Para Lucas Arcanjo. Indo agora para a zaga, para a dupla de zaga. Como eu falei, as avaliações aqui vão ser muito direcionadas nesse sentido. Melhores em campo foram os da defesa e do setor defensivo, e os piores em campo vai ser no ataque. Só que, dentre esses jogadores de defesa, existem exceções, né? Alguns ficaram bem abaixo, mas não é o caso da dupla de zaga. Neres, ele vai receber um verde musgo, porque eu achei ele muito seguro hoje na partida, mas não foi o destaque da zaga. Eu vou colocar verde musgo, inclusive, em Neres. Como eu falei, ele foi muito seguro, ele conseguiu defender bem enfim, as investidas do Bahia quando ele foi acionado. Porém, eu tenho que colocar verde musgo para poder exaltar a atuação de Wagner Leonardo. Wagner fez uma partidaça hoje. Dos jogadores de linha, ele foi o melhor do Vitória. Disparado. Ele também conseguiu, muito por conta da atuação de Hugo, que eu vou falar daqui a pouco. Hugo deixou o lado esquerdo do Vitória muito exposto. É um lateral que foi muito mal. Então, muitas das vezes, Ademir passava por Hugo e era Wagner quem tinha que cobrir. Não só cobrir, mas tinha que já chegar tendo que tomar uma decisão, um carrinho, tentar desarmar o atacante do Bahia para não deixar ele em condição de finalizar, tentar bloquear um chute. Era sempre uma situação em que Wagner Leonardo aparecia na jogada pelo lado esquerdo, já tendo que tomar uma decisão radical para que aquilo ali não ocasionasse um gol do Bahia, por causa da péssima atuação de Hugo. Então, Wagner foi excepcional hoje, merece o verde claro. Se fosse para olhar só para os jogadores de linha, ele teria sido o melhor do Vitória. Neres no verde musgo. Para Cáceres, eu vou colocar o amarelo, porque eu achei que a atuação dele não foi nem muito, nem pouco, assim, foi uma atuação razoável. Ele até saiu no segundo tempo, e acho que Claudinho melhorou o Vitória pelo lado direito, pelo menos deu mais opção de ataque. Eu acho que Cáceres, ele veio como titular. Essa gerou até uma certa polêmica a escalação dele, porque eu acho que para todo torcedor do Vitória é evidente que Claudinho tem apresentado um rendimento muito bom como lateral direito. Mas eu entendo que Carpini preferiu Cáceres, porque Cáceres já pegou o Bavi, né? Cáceres já está mais entrosado com o time, e Cáceres tem uma característica defensiva melhor que Claudinho. Então ele trouxe Cáceres para a partida, mas até que quando o Claudinho entrou, talvez até pela circunstância do jogo, em que o Vitória já estava dominando mais a posse de bola, Claudinho apareceu mais do que Cáceres. Cáceres fez um jogo bem feijão com arroz, assim, e foi beneficiado de certa forma, porque como Cardoso analisou, Cauli fez uma partida bem abaixo, né? Tanto Cauli como o Jean Lucas, que eram jogadores que caíam para a esquerda, fizeram partidas muito abaixo, então Cáceres não foi nem tão exigido assim, para falar a verdade. E para Claudinho, eu vou colocar o amarelo também, porque ele entrou, né, melhor assim ofensivamente, mas também não fez assim nada de muito virtuoso em campo para receber, por exemplo, um verde musgo, sabe? Ele é um cara que ofereceu mais oportunidades no ataque, é verdade, mas não teve nenhuma das suas jogadas que tenha gerado, por exemplo, uma chance clara do Vitória. Então, eu vou colocar o amarelo porque, no fundo, foram dois jogadores que tiveram atuações bem razoáveis. Não é o caso de Hugo, o lateral esquerdo do Vitória. Hugo, no primeiro tempo, fez uma atuação que era digna de pior em campo. Assim, porque pior em campo dos homens de defesa, tá? Porque o ataque eu estou até retirando aqui da avaliação de tão triste que foi a atuação dos homens de ataque. Porque realmente a Ademir foi o destaque do Bahia pelo lado direito, assim, foi o cara que mais criou pelo Bahia no primeiro tempo. E Hugo errou muitos fundamentos de defesa. Hugo não conseguia negar espaços a Ademir, Hugo não conseguiu antecipar o desarme para que a Ademir sequer tocasse nela. E quando a Ademir chegava com a bola e levava para a linha de fundo, Hugo não conseguia bloquear um cruzamento. Chamou muita atenção que até bloquear o cruzamento o Hugo estava com dificuldade. E a Ademir passava por ele com facilidade e Wagner Leonardo tinha que aparecer. Então, o Hugo, defensivamente, no primeiro tempo, quando o Vitória foi mais pressionado, porque o Bahia estava com a bola, o Hugo deu um indício que, como eu falei anteriormente, liga o alerta. Se fosse Lucas Esteves como titular nesse jogo, certamente o Vitória teria
uma melhor marcação pela esquerda, inclusive também mais participação no ataque, porque o Lucas Teves, a gente sabe, tem uma atuação, né, tem atuado num nível muito alto no Vitória, alto até para sua carreira, né? O Lucas está vivendo o melhor momento da carreira dele e viveu aqui no Vitória. Então, sem Lucas Esteves, né, o Vitória vai precisar de um lateral esquerdo. E o primeiro jogo grande de Hugo, né, que foi esse, ele já deixou algumas preocupações ali na parte defensiva. No segundo tempo, ele até melhorou um pouco, talvez beneficiado pelo fato que o Vitória tem mais a posse de bola no segundo tempo. Ele apareceu em algumas situações de ataque e fez cruzamento, enfim, ele recebeu a bola em profundidade. Apareceu um pouquinho no segundo tempo. Então, vou colocar o Laranja por conta dessa melhora tímida, né, não suficiente para salvar a partida dele, mas um laranja para que ele não seja, digamos assim, vermelho, a nota mais baixa. Os dois volantes, Baralhas e Ronald, eu vou avaliar eles positivamente, tá? Verde musgo para eles. Hugo é laranja. Hugo é laranja, por favor. Ele não foi. Ele salvou um pouco a atuação dele no segundo tempo. Os dois volantes do Vitória eu vou avaliar positivamente pelo esforço. Assim, ficou evidente no primeiro tempo que o Bahia tinha muito posse de bola e uma superioridade numérica mesmo, técnica, enfim, uma superioridade em todos os aspectos no meio-campo, né? Caio Alexandre, partidaça, Everton Ribeiro, como o Cássio avaliou, uma boa partida. Então, Baralhas e Ronald estavam muito sozinhos nessa marcação do meio-campo. Então, eles tiveram que se desdobrar. É verdadeiro marcar por três ali, né? Eram dois jogadores que tinham que marcar três, que estavam muito bem no Bahia. Então, pelo esforço que eles tiveram de correr o campo todo e tal, acho que até Baralhas cansou no segundo tempo, até por isso que ele foi substituído, né, por Ian Oliveira. Ele cansou por conta do esforço que eles tiveram que imprimir no primeiro tempo de marcação. Ofensivamente, eu acho até que eles poderiam ter contribuído mais, sabe? Porque Ronald, por exemplo, é um cara que até apareceu no ataque, mas que para o esquema do Vitória ele é fundamental, assim, de circular a bola, até de manter essa posse de bola e de articular jogadas ali de criação com o Elton Rato, por exemplo, os homens da frente. Ele fez isso ao longo desse início de temporada inteiro, né? Tem sido um destaque do Vitória aí, o Ronald. Nesse jogo ele realmente teve mais dificuldade de fazer isso, né? Baralhas realmente ofensivamente não apareceu. Então, assim, não foi um motor do Vitória para a criação. Mas o que eles fizeram, cara, o esforço que eles tiveram na hora de marcar, eu acho que eles vão receber, os dois vão receber uma avaliação aí do verde musgo, né? Porque realmente tiveram muito trabalho no primeiro tempo e conseguiram se desdobrar para conseguir compensar. E Baralhas, inclusive, demonstrou uma característica que é legal, né? Que é dele gritar, dele provocar os jogadores do Bahia, dele comemorar desarme, aquele jogador muito enérgico, muito sanguinário, né? Como já se falou aqui no 45 minutos. Muito sanguíneo, na verdade. Ou foi sanguinário, não lembro a piada. Muito sanguíneo. Sanguíneo, sanguíneo, sanguíneo. Sanguíneo, exato. Jogador sanguíneo. Veja, isso é elogio, viu? Tem um tom de piada geralmente aqui no podcast, mas se o jogador é sanguíneo, hoje mesmo eu senti falta bom, né? de alguns. O sangue corre nas veias, né? Hoje parecia que o sangue não corria nas veias. O jogador precisa ser sanguíneo, precisa sentir o que tá jogando. Análise foi muito sanguíneo hoje. Então, os dois são verde musgo aí, de avaliação. Assim como o William Oliveira, também eu vou colocar como verde musgo, guardado as devidas proporções. Porque o verde musgo para Ronald, uma boa avaliação de Ronald, é uma boa avaliação ao longo de 90 minutos, que é muito mais exigência, né? A exigência é muito maior. O Oliveira ele entrou no segundo tempo, teve um tempo de exigência ali, né, da atuação dele muito menor, mas ele ajudou o Vitória a segurar um pouco mais a bola no segundo tempo, conseguiu participar mais dessa posse de bola que o Vitória recuperou no segundo tempo. Então, para mim, a entrada dele foi fundamental para inverter esse rumo do jogo, né, que tinha tomado no primeiro tempo. O Wellington Rato, aí vamos para os homens de ataque, cara. Difícil. O Wellington Rato, a gente não tem aqui essa opção, mas seria o pior em campo. E deixou, assim, ligou um sinalzinho de incômodo, assim, de alerta no torcedor do Vitória. Porque o Wellington Rato é um cara que, pelo que a gente conversou com o pessoal que assistia ele em São Paulo e tudo mais,
existe em torno dele assim uma certa. Todo mundo reconhece que ele é muito bom tecnicamente, tá? Ele é muito bom tecnicamente, de fato. Mas existia um certo temor em relação a ele, que é um jogador que nos jogos grandes dá uma sumida, né? Parece até se esconder em campo. Isso que alguns torcedores de São Paulo e setoristas de São Paulo falaram da participação dele por lá. E hoje, no primeiro clássico dele, primeiro jogo grande, ele, ele deu uma escondida, assim, às vezes, de algumas jogadas. Ele deu uma escondida no Vitória, sabe? Ele não tentou puxar para si a condição de armador principal desse meio-campo do Vitória. Ele não tentou manter a posse de bola. Ele guardou uma postura no jogo meio como um. Tem um chuta-chuta, ele foi o lança-lança. A bola chegava nele, ele tentava espichar para algum homem do ataque. A bola chegava nele, ele nem carregava. A gente sentiu falta assim do Wellington Rato simplesmente carregar a bola, cara. Tentar um drible, tentar se livrar de um marcador e tentar fazer uma jogada com maior dinâmica, tentar se movimentar mais. A bola chegava nele, ele já tentava ligar alguém do ataque. Chegava nele, era lançamentozinho pelo alto. Chegava nele, lançamentozinho por baixo. Não queria, assim, participar, envolver, tentar uma tabela, se movimentar mais, uma dinâmica maior. Faltou muito de Wellington Rato. E é um jogador que, assim, uma coisa é eu avaliar mal o Janderson. Janderson é um jogador que o torcedor do Vitória já conhece e que não tem nenhuma expectativa mais em torno dele. A outra coisa é você ter uma atuação dessa do principal reforço do Vitória, sabe? Principal reforço, em termos de, digamos assim, Carlinhos é um baita reforço, na minha opinião. Mas em termos de conhecimento nacional, é Elton Rato, cara. E ele no primeiro jogo, muito a desejar. Então é vermelho para ele, vermelho, vermelho mesmo. E seria o meu pior em campo. Até porque, na condição em que ele entrou, como principal meia, né, do time, fazendo um papel que seria de Mateuzinho, ele deixou a desejar. E ficou evidente, depois que o Mateuzinho entrou, que estava faltando isso ao Vitória, sabe? Porque quando o Mateuzinho entrou no segundo tempo, no início, já no intervalo, o Wellington Rato foi jogar na ponta direita, e aí Mateuzinho foi fazer o papel que era de Wellington Rato no primeiro tempo. E aí Mateuzinho, muito mais dinâmica, muito mais movimentação, não pegava a bola e lançava. Mateuzinho tentava carregar, tentava esperar a chegada de um companheiro para triangular, para tentar uma tabelinha. Então, assim, não falta muito. Assim, aliás, não é muito, não é pedir muito para você ter mais dinâmica, ter mais vontade de jogar mesmo, sabe? E olha que Mateuzinho tem muito menos tempo nessa temporada atuando do que o Wellington Rato, né? O Wellington Rato já tem mais jogos aí, mais tempo de jogo do que o Mateuzinho. O Mateuzinho voltou no último jogo, no segundo tempo do último jogo. Então, a própria execução de Mateuzinho no segundo tempo deixou claro que o Wellington Rato fez uma má partida. Então, pela entrada de Mateuzinho, já vou logo pular para o Mateuzinho aqui por causa da minha observação, né? Mateuzinho é verde musgo, assim, porque a entrada dele fez a dinâmica do Vitória mudar. E aí, vai vou ser partir para a os homens. exceção, né? Pelo Mateuzinho. você... Mateuzinho verde musgo. É Mateuzinho, tá? Aí embaixo. Vai ser exceção pelo spoiler que você deu, né? Que seria um ataque vermelho e um sistema defensivo verde, né? Exatamente, Fred. Exatamente. É a exceção desses homens de frente aí. Foi Mateuzinho por essa entrada para melhorar muito o Vitória na posse de bola no segundo tempo. O resto, vamos lá, prepara a caneta, porque assim, Janderson errou tudo o que tentou e ainda escapou de ser expulso, né? Ainda escapou de ser expulso, porque ele tomou um cartão amarelo besta, uma falta besta, em que ele. Cara, Janderson hoje, até para dar uma porrada no adversário, ele, ele errou. Assim, eu não lembro quem foi o jogador do Bahia que recebeu a bola e deu uma matada um pouco mais ousada, assim, né, na frente dele. E aí eu não lembro qual foi o jogador, eu acredito que foi Gilberto. Recebeu a bola e deu uma matada mais ousada na frente dele. Eu acho que Janderson não gostou muito, estava na treta ali com o Gilberto, acho que foi Gilberto mesmo. E aí Janderson deu uma botada nele assim, uma porrada, e aí tomou um cartão amarelo de graça, um cartão amarelo de graça. A essa altura, Janderson já estava jogando na ponta esquerda, tendo que acompanhar o lateral do Bahia. E aí depois disso, depois que ele tomou o cartão amarelo, Janderson teve dificuldade de cobrir essa subida do lateral de maneira eficaz.
porque ele estava, obviamente, temerário de tomar o cartão amarelo, né? Ele estava limitado ali na sua, enfim, no seu vigor físico para poder cobrir esse lateral, tentar arriscar um carrinho, coisa do tipo, um desarme mais forte, mais contundente. Só que aí teve um lance em que ele deu um desarme contundente desse e o árbitro, assim, se fez de maluco, né? Não deu outro cartão amarelo dele. Então, assim, cara, Janderson vermelho também, muito vermelho, porque ele falhou nas duas funções dele, né? Ele começou como centroavante, como eu botei aí, como tá aí na escalação. Ele foi o homem como centroavante no início do jogo. Com 20 minutos, Carpini viu que não estava legal a atuação de Janderson como centroavante, botou ele na ponta esquerda e trouxe Fabrício como centroavante. E aí Janderson também foi mal como ponta esquerda, errando tudo que você imaginar. Assim, ele não conseguia ganhar a bola pelo alto, não conseguia ganhar por baixo, segurar, fazer pivô, nada. Bola de profundidade, como o Cássio trouxe. Ele tentava dribles desnecessários, quando era simplesmente só bastava tocar, velho, para ele poder dar sequência de jogada. Ele tentava um drible para tentar, enfim, fazer algo ali. Cara, você não é esse jogador todo, faz o simples, velho. Enfim, Janderson vermelho. E Fabrício, vou botar laranja, porque assim, se não fosse ele, o esforço dele, Fabrício tem um Fabre, né? Fabrício Santos, tem uma característica que é legal. É um jogador que não desiste de bola. A bola dele não tem bola perdida, ele vai para a dividida, ele acredita até o final. Essa é a característica dele. Se não fosse essa característica dele, o Vitória não teria nenhuma chance. O Vitória teria terminado o jogo sem nenhuma chance de gol. A única chance que o Vitória fez, como eu falei, foi um lance de aproveitamento, um lance fortuito de Fábio, que correu para cima de Canu, Canu estava se embolando com a bola, ele correu, desarmou Canu e carregou ela para o ataque na diagonal. Só que até nisso Fábio, né, deixou a desejar, porque ele tentou um chute, o chute não foi bom. Enfim, já se fala desde a época do Levante, o pessoal que faz análise, né, os analistas, o pessoal se dedica a assistir jogos, numa contratação e poder fazer um relatório de análise, fala que a finalização de Fabrício é muito abaixo, muito aquém de um bom atacante, né, um centroavante. Ele tem dificuldade de fazer gols. Então, esse chute foi nesse nível, assim, foi um chute muito mal finalizado, a bola foi para fora, podia muito bem ter sido uma defesa do Danilo, mas não, ela foi para fora diante de uma finalização ruim. E ele também não passou a bola, porque ele tinha ângulo para poder passar a bola para Janderson, por exemplo, que estava chegando também em diagonal, em uma condição melhor de finalizar. Mas se não fosse por isso, o Vitória não teria chance. Então, para ele, vai ser laranja. Mas foi outro que, assim, jogou de ponta esquerda, jogou de centroavante, não conseguiu dar sequência de jogadas. E aí, Mosquito, cara. Eu ia esquecendo de Mosquito, porque realmente a atuação dele é digna de esquecimento. É outro que vai receber vermelho máximo aí, o vermelho. Foi substituído no intervalo, já diz tudo, né? Porque Mosquito brigou muito mais no primeiro tempo, assim, brigou de tipo, bater boca com os jogadores, de tentar ganhar no grito algumas jogadas. Enfim, ele brigou mais com os jogadores do Bahia do que jogou bola, velho. Assim, jogadas para a direita não tiveram sequência, jogada para ele na profundidade ele não conseguia chegar. Pô, velho, o Mosquito realmente, assim, não foi bem. Então, vermelho e no ator foi trocado no intervalo. Para finalizar, Carlos Eduardo e Oswaldo. Cara, Carlos Eduardo e Oswaldo vão botar sem nota, porque tiveram muito pouco tempo de atuação e a essa altura do jogo, assim, já não deu para analisar muita coisa deles, não. A entrada deles não foi tão notável como a de Mateuzinho, como a de Yuri Oliveira, por exemplo, como a de Claudinho. Oswaldo demonstra dificuldade mesmo de poder entrar no ritmo que o Vitória precisa dele. E Carlos Eduardo, assim, continua seu périplo de atuações sem chamar, enfim, sem ter uma boa perspectiva para ele no Vitória. E, só para finalizar, assim, me chamou muita atenção que Carpini não botou Bruno Xavier, um jogo que precisava de Bruno Xavier pela esquerda. Certamente ia fazer um trabalho melhor do que Janderson pela esquerda, certamente ia fazer um trabalho melhor do que Fabrício pela esquerda, certamente faria um trabalho melhor do que Oswaldo, que entrou nessa função como ponto esquerda no segundo tempo, porque é um cara que tem uma recomposição boa, que tem corrida, tem velocidade. Enfim, faltou Bruno Xavier, Carpini ficou sem ele
no jogo. E aí, para finalizar, o treinador, eu vou botar laranjinha para ele, o nosso Carpinho. Porque eu acho que o que se espera do treinador é que o time pelo menos entre com uma proposta em campo, uma proposta de jogo que, assim, que faça sentido, né? Que você, analisando o adversário, você entre com uma proposta que demonstre, assim, por mais que não dê certo, tudo bem você terminar o primeiro tempo num 0-0, você não conseguir chutar gol, coisa do tipo, ok, é do jogo, porque depende do momento dos jogadores, depende da atuação deles, depende da execução deles. Agora, o que não funciona é você entrar em campo com uma estratégia que não demonstra nenhum sentido desde os primeiros momentos assim da partida. Né? A estratégia que ele entrou de botar 4 homens na frente, tentando forçar o jogo de transição, despovoou o meio campo e tal, deu muita chance para o Bahia no primeiro tempo isso aí, e o Vitória assim foi para o intervalo sobrevivendo. Né? O Vitória poderia muito bem ter tomado 2 gols no primeiro tempo, e aí acabar assim, a chance de ter um resultado positivo por conta de uma má avaliação de estratégia do treinador Thiago Carpini. É isso, Vilar. Tá? Dessa forma, a gente fecha as análises individuais aqui do Vitória nesse clássico. O 0-0, um jogo em que o futebol ficou abaixo do esperado, mas como Vilar falou lá no começo das análises dele, matematicamente, contextos de campeonato, contextos de desenvolvimento dos times, contextos de rivalidade, já que o Vitória prevaleceu em 2024, né? E de novo, com menor investimento, com tudo aquilo que a gente já sabe, o Vitória conseguiu segurar mais uma vez o Bahia e vai consolidando esse posicionamento de ser um rival que, independentemente de Grupo City e milhões e milhões e milhões inesgotáveis de reais investidos, né, continua sendo extremamente duro e fazendo jogos equilibradíssimos contra o Bahia, tá? Cássio tem alguns números para a gente fechar aqui a nossa cobertura do clássico. Eu queria responder a Vitor Chimenez. A gente até já fez um aviso ao longo do programa, mas as pessoas vão trocando. O jogo entre a análise do jogo Floresta e Fortaleza vai entrar como vídeo, tá? A gente tem feito isso em algumas partidas, fizemos isso em 2 partidas do Bahia. Vai entrar um vídeo. Acho que amanhã de manhã já está disponível esse vídeo com a análise da vitória do Fortaleza, né, sobre o Floresta. Então vai entrar um vídeo à parte, não vai ser aqui dentro dessa live que já se aproxima de 4 horas de duração. Então, Cássio, para a gente finalizar a cobertura dessa tarde e noite de clássicos e fundamentalmente aqui para finalizar a cobertura do Bavi 500, você tem números para trazer para a gente? Quem tem números, para ser bem justo, é Pedro Pereira, do perfil EC Bahia Números, que fez levantamento. O cara conseguiu trazer o desempenho do Bahia no solstício e no equinócio, para ter noção. O posicionamento do sol. Não, isso não é aleatório. Aí ele não, manda mensagem para mim e fala: não, tô meio sem tempo. Ele tá de brincadeira. O Bahia ganha mais no solstício do que no equinócio. Mas, enfim. O Clássico das Multidões, né, daqui do Recife, que desde 1916 chegou ao jogo de número 570, e o Bavi, mesmo começando bem depois, já está ali, bateu 500. O Bavi é desde 1932, o Vitória fundado em 1899, mas demorou para ter o Bavi, porque o Bahia foi ser fundado só em 1931. Não teve, fazendo aqui, tem um apanhado, todos esses números que eu vou falar aqui, todos esses é uma atualização de tudo que Pedro Pereira fez nesses últimos dias, um levantamento fantástico, assim, se você for no perfil, como eu falei, do EC Bahia Números, você vai ver muitas curiosidades sobre isso, e acho que vale trazer para alguns, até porque o gancho desse clássico, né, era o Bavi 500. E a partir disso, só em 2 anos, desde que o Bahia foi fundado, né, já que o Vitória existia antes, só 2 anos não aconteceu o Bavi. Justamente em 1931, o ano de fundação do Bahia não teve, e a outra vez foi em 1937. Todos os outros anos, Bahia e Vitória se enfrentaram, já são 93 anos, ou seja, se enfrentaram 91 desses 93 anos. E só como curiosidade, o ano que teve mais clássicos é 1994, 12. Cansativo, viu, meu amigo? 12.
Até o gol de Haldinei, aquela coisa toda, o título do Bahia, mas enfim, foram 12 clássicos. Mas aqui, vamos lá, sobre os números gerais aqui, para fazer esse resumo. Com esse jogo de número 500, são 194 triunfos do Bahia, isso dá 38,8% de todos os jogos, e com esse empate ficou igual, tanto o número de vitórias do Vitória quanto de empate, 153 empate e 153 vitórias do Vitória, ou seja, essas duas opções têm 30,6%, são 1.269 gols, essa estatística não foi alimentada nessa tarde, são 680 gols do Bahia e 589 do Vitória. O jogo aconteceu pelo Campeonato Baiano, que naturalmente que detém a maior fatia de toda essa história. 71,2% dos jogos entre Bahia e Vitória, dos clássicos entre Bahia e Vitória, foram pelo Campeonato Baiano. E desses 356 jogos, considerando todos os mandos, e tudo que eu falei dos 500, naturalmente, é que somando todos os mandos, são 136 triunfos do Bahia, com 38,2% dos jogos, 114 empates, 32%, e 106 vitórias do Vitória, 29,7%. O número de empates é 32,0%. O que é curioso é que, apesar do décimo ali ser diferente, mas o número bruto de 38%, o Bahia tem o mesmo percentual, tanto no Campeonato Baiano quanto no geral. Enquanto o Vitória sobe um pouquinho no geral, vai de 29,7% no Baiano para 30,6% no geral. Pelo Campeonato Baiano, foram 876 gols na história, 468 do Bahia, 408 do Vitória. 7 estádios já receberam o Bavi, todos na Bahia. Pode parecer óbvio, mas de vez em quando o cara pode jogar fora. Teve um Cruzeiro Atlético, agora mesmo nos Estados Unidos. Sport Center que teve um Boca River em Madrid, pô. Disputando Libertadores. E detalhe, já ter tido um Cruzeiro Atlético, se eu não me engano, no Uruguai também. E já teve, por exemplo, aqui no Recife, dando exemplo mais cedo, teve o Sport Santa na Paraíba já, em João Pessoa. Mas enfim, todos os clássicos baianos foram na Bahia, são 342 jogos na Fonte Nova, vantagem do Bahia. Vou dizer só o número de vitórias no scout, certo? De cada estádio. 137-92 para o Bahia na Fonte Nova. São 76 jogos no antigo Campo da Graça, que era o grande campo de Salvador antes de existir a Fonte Nova. A seleção brasileira, por exemplo, em 1934, a primeira vez que a seleção brasileira jogou no Nordeste, fez um giro, jogou tanto em Salvador quanto no Recife. Enquanto no Recife era o campo da Avenida Malaquias, que é o estádio que existia na época, o maior, o de Salvador era esse Campo da Graça. E lá foram 76 partidas, com 39-22 para o Bahia. No Barradão, que é mais novo, é o estádio de 1986, são 59 jogos. Naturalmente, o Vitória tem a vantagem, 29-13 para o Vitória. Pituaçu, que foi usado poucas vezes, mas também é de Salvador, 16 jogos. Vantagem do Vitória, 7-3. E aí esse é o último estádio em Salvador. Aí vão para 3 no interior. Joia da Princesa, em Feira de Santana, já recebeu 5 partidas. O Vitória também tem vantagem, 2-1. E ainda tiveram 2 empates. Um jogo em Simões Filho, não conhecia essa cidade. O estádio Edgar Santos, vitória do Vitória, e um jogo do Mário Pessoa, o estádio lá em Ilhéus, da Bahia, né? Um triunfo do Bahia, vitória do Bahia, um triunfo do Bahia. E ainda para amarrar aqui, até porque o público de hoje foi muito bom, né? Foram 47.895 torcedores. Pedro Pereira fez o levantamento, assim, eu ri porque realmente é muito curioso. Do que é possível, ele pegou todos os borderôs da história do Bavi. Não tem os borderôs de 500 jogos, porque, primeiro, quando esse clássico começou a ser disputado, o futebol era amador, o futebol vai virar profissional no final dos anos 30. Então, Bahia e Vitória se enfrentaram na época amadora, e mesmo na época profissional, o cara já recebia salário para jogar futebol, não era comum sair registro de quanto deu o público ou renda. E mesmo quando começou a ter isso, curioso, eu já falei isso aqui algumas vezes, o que era curioso é que a ficha do jogo priorizava quanto tinha dado de renda, não o público. De vez em quando tinha a ficha lá. 50 mil cruzeiros, dane-se quando for o público, não interessa. O que interessa é que deu 50 mil cruzeiros. Mas, enfim, de meados dos anos 60 para cá, você consegue ter o público de todas essas partidas. Aí o maluco foi levantando isso tudo. O Bavi já levou mais de 10 milhões de torcedores nos anos 60 para cá. E a média histórica do Bavi, no que é possível medir naturalmente, detalhe. E foi até bom ter essa medição, porque a Fonte Nova é de 1951. E quando a Fonte Nova é inaugurada, ela já é um estádio gigantesco, a Fonte Nova antiga. Ela já tinha um anel inferior completo. Aí depois, nos anos 70, que vai ter uma rodada dupla, 72, eu acho que vai fazer o anel superior. Mas quando a Fonte Nova foi inaugurada, já era um estádio com um anel só, com 50 mil lugares.
E a partir disso, que obviamente lá sempre foi a casa do Bavi, Barradão, que teve muito menos jogos, vai ser só na década de 80, a média do Bavi é muito alta. 32.400 torcedores. A gente está falando de uma média de 1960 para 2025, pô. Assim, são 65 anos com a média de público de 32.400. Ou seja, o jogo de hoje subiu a média, tá? O jogo de hoje puxou a média mais um pouco. E mesmo se você considerar só jogos na Fonte Nova, o jogo de hoje também puxou a média, porque na Fonte Nova a média em 60 anos, nesse período todo, é de 36.400 torcedores. Falando rapidamente, já que falando tanto de público, os maiores públicos, o 10º lugar, 76 mil, um jogo 0-0 em 74. Nono lugar, 76 mil, um empate 1-1 em 1985. Obviamente, todos esses jogos que eu vou falar são na Fonte Nova, para não ficar repetindo. Oitavo lugar, 78 mil, 0-0 em 1979. Sétimo lugar, 79 mil. Obviamente, tem esses números todos redondos, eu estou falando só em ordem de grandeza. 79 mil, 3-3 em 97. Eu lembro desse jogo na época da Placar. 97, inclusive, é o campeonato de muita gente. Sexto lugar, já muda de patamar, vai para 84 mil, um 0-0. Até agora ninguém ganhou nenhum jogo, né? Assim, multidão e só empate. 0-0 em 1998. Finalmente um resultado positivo agora. 84.785 na vitória do Bahia em 1971, 1-0. Depois, 87.117, Bahia 2-1 em 1981. Isso foi o quarto lugar. Chegamos agora no pódio. 87.725 em 97. Vitória com uma seleção, assim. 3-0 para o Vitória. Esse jogo foi primeira fase do Campeonato Baiano. Com esse público. Fevereiro de 97. Isso, 23 de fevereiro de 97. Perfeito, Cardoso. Segundo lugar, 90 mil. Bahia 0, Vitória 1 em 1972. E o recorde, que é o jogo do gol de Raudinei, que eu falei, em 1994, né? Que se enfrentaram 12 vezes. E detalhe, esse foi o 12º jogo, inclusive, tá? Assim, o que é curioso é isso. A galera estava cansada de clássico, mas ainda foi para o último. 97.240 pessoas, Bahia 1, Vitória 1, apesar do Bahia não ter vencido, mas o gol de Raudinei no finzinho da partida garantiu o título ao Bahia. Então, esses são alguns números colhidos, apurados e muito bem destrinchados por Pedro Pereira no Bavi 500, que faz do Bavi, naturalmente, um dos jogos mais disputados da história do futebol brasileiro. Só destacar que esse Bavi de 94, eu vivi bem aquilo. Ali teve muito enredo, velho, que acabou retendo as pessoas até o final mesmo, acreditando ali tanto o Vitória que ia conquistar o título, quanto o Bahia que ia conquistar o bicampeonato. Lembrando que o Vitória tinha sido vice-campeão brasileiro na temporada anterior, né? Então, chegou com alguns jogadores daquela base, ainda tinha alguns, mexeu bastante, mas ainda tinha alguns. E, por exemplo, a primeira parte do campeonato tinha Alex Alves, e Alex Alves jogou a final, né? Ele perde um gol contra o Jean Pai, né? O Jean Pai, né? O Jean Pai, ele perde um gol aos 43 do segundo tempo, né? Que chuta ali, o Jean sai, bala bate em Jean, o zagueiro tira em cima da linha, pouco antes do gol de Raudinei. Então, assim, começou com Vitória, tinha um telefone que o torcedor do Vitória cantava, que era 2-4-0, 1-0, porque o Vitória emendou duas goleadas de 4-0, não era o comum, e depois ganhou 2 jogos, e o Vitória ganhou os 2 primeiros turnos, tirou o Bahia do primeiro turno, mas perdeu para o Camaçari, ganhou o segundo turno, e quando chegou o Joel Santana no Bahia no terceiro turno, ou seja, o campeonato terminou em agosto, você imagina que teve muita história para contar, né? Aí o Bahia ganhou os 2 turnos seguintes, por isso teve vantagem de perder um Bavi. Só para fazer as contas, foram quantos turnos do campeonato? Foram 4 turnos, 12 Bavis. 4 turnos. E depois dos 4 turnos, quem ganhasse os 4 turnos era campeão. Como houve 3 vencedores de turno, 2 o Bahia ganhou o terceiro e o quarto, o Camaçari ganhou o primeiro e o Vitória ganhou o segundo, aí o campeonato foi decidido por um triangular. Nesse triangular, cada time entrava com... E de volta? Triangular e de volta. Tanto que uma semana antes do Bavi de Raudinei, teve um outro Bavi, porque os jogos eram meio de semana. Bahia, Camaçari, Bavi, Vitória, Camaçari, Bavi, sabe? E de volta os dois, enfim. Eu sei que uma semana antes do Bavi de Raudinei, ou 15 dias, o Vitória ganhou com um gol de Dão. O Vitória voltou a vencer o Bahia finalmente, com um gol de Dão. Se o Bahia ganhasse aquele Bavi, era campeão baiano,
por conta dos pontos que ganhou por ter 2 turnos, enquanto o Vitória e o Camaçari só tinha 1 ponto. O Bahia entrou com mais pontos no triangular final. E aí o Vitória conseguiu vencer por 1-0 o Golidão, ganhou o Camaçari e o Vitória, o Bahia ganhou o Camaçari e chegaram com um empate favorecendo o Bahia para o jogo da final. Se o Vitória vencesse, era campeão. Mas foi isso. E aí aquele empate foi o segundo empate, né? Foram 5 vitórias de cada lado e 2 empates. Então foi muito mexido ali. Aquele campeonato de 94. Cruzando só um dado, quando o Cássio fala que o Vitória tinha sido vice-campeão de 93, aí isso é o campeonato seguinte, né? Porque é no primeiro semestre, né, o Campeonato Brasileiro terminou no segundo semestre, aí foi no primeiro semestre. Detalhe, invertendo naquele ano, porque 91 e 92 tinha sido o contrário. O brasileiro tinha sido o primeiro semestre e o estadual no segundo. Aí quando teve esse estadual, o Bahia vai ser 7º lugar no Brasileiro de 94. Então, na verdade, era o Vitória vindo de um vice-campeonato e o Bahia partindo para uma grande campanha também. Então, assim, tecnicamente era um momento muito bom. E o Vitória, em 94, teve que jogar a repescagem, né? Tinha um negócio de repescagem. O campeonato era muito louco, de um ano para o outro, para você garantir fazer a mesma campanha, né? Não tinha... Os times eram muito difícil, muito difícil. Então é isso. Dessa forma, a gente chega aqui a um ponto final